Olá, boa noite a todos. Espero que se encontrem bem nesta sexta-feira. Olá, Sandra. Olá, livros e revistas. Boa noite, como estão? Espero que se encontrem bem. Hoje tenho uma conversa muito interessante com o Rafael Polido. Vamos falar, entre outras coisas, sobre o Museu dos Coches. Rafael, se estiveres aí, por favor, pede para aderir. Muito obrigada. Boa noite a todos os que estão aqui a chegar. Rafael, penso que o teu pedido já foi aceito. Boa noite, como estás? Olha, eu não te consigo ouvir. Agora sim, agora já se ouve alguma coisa. Boa noite. Não se está a ouvir na mesma? Peço desculpa. Confirma, por favor. Boa noite a quem está a chegar aqui. Obrigada por estarem aqui. Espero que gostem da nossa live, tirando estes problemas técnicos. Ana, consegue-me ouvir? Agora sim, Rafael. Será a câmara? Tente ligar a Deixa ver câmera, em... por favor. Olá, Sim, sim. Verinha. Deixa só ver se é a câmara em câmara. Certo, agora sim. Consegue ver e ouvir. Consigo ver e ouvir. Como está? Tudo bem? Está tudo bem. E você? Também, muito obrigada. É um prazer estar aqui consigo esta noite. Vamos falar um Obrigado. bocadinho, como sugestão também para este fim de semana, vamos falar um bocadinho sobre o Museu dos Coches, não é? Uhum. Sim. Então, Rafael, vamos começar aqui por falar sobre o museu, que de facto é um museu bastante interessante em Lisboa. Conte-nos um bocadinho sobre o museu, sobre a história do museu e o que é que nos pode falar um bocadinho sobre o Museu dos Coches. Muito bem. Portanto, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a história do Museu Nacional dos Coches e a importância do seu património, etc., nós temos de compreender que, em primeiro lugar, todos os veículos que se encontram, não todos, obviamente, mas todos os veículos que se encontram na coleção do Museu dos Coches até ao final do século XVIII e até ao final da monarquia constitucional portuguesa, em 1910, eram, da mesma maneira que hoje em dia a Terceira República Portuguesa tem os veículos que servem os presidentes e os ministros, os coches e as carruagens eram veículos do Estado. E isso é uma coisa que as pessoas têm de compreender, muito importante, que é, boa parte dos veículos que nós temos no museu são veículos que serviram os nossos reis e rainhas, e alguns deles até serviram ministros, deputados, presidentes do Conselho de Ministros, que era assim que se dizia, primeiro-ministro nos tempos da monarquia constitucional, e depois temos também que compreender, ok, quem é que criou esta ideia do Museu Nacional dos Coches? Portanto, temos de recuar até o ano de 1886. Portanto, em 1886 acontece em Portugal um evento bastante importante que foi o casamento, e aquele que viria a ser o penúltimo casamento real em Portugal entre o príncipe real Dom Carlos, futuro el-rei Dom Carlos I de Portugal e dos Algarves, com a princesa francesa Amélie de Orleans. Isto é o seguinte, se alguém sabe alguma coisa sobre história francesa, vocês sabem muito bem que eles não preservaram muitos veículos nesse sentido, acima de tudo. Não é edifícios ou pinturas ou etc. É veículos. Veículos, porque a França, comparando com Portugal, eles têm quase uma migalha de veículos pré-Revolução Francesa. E a questão é que, obviamente, depois da Revolução Francesa, muitos dos veículos foram destruídos ou depois foram vendidos e foram comprados por privados e sabe-se lá onde é que eles estão agora. A questão é que a França, em muitos dos seus palácios e museus, eles têm, por exemplo, pedaços de veículos pré-Revolução Francesa. Têm rodas,
têm, por exemplo, bancos do cocheiro, têm painéis, ou seja, isso não classifica um veículo como nós temos aqui em Portugal. Isso é a diferença. Mas isto é o seguinte, eles têm muitos veículos pós-Revolução Francesa. Eles têm, desculpa usar a expressão, uma porradaria de veículos do período napoleónico e já da restauração Bourbon e até do Segundo Império Francês. Mas é um número muito limitado. É um número muito limitado de veículos. Portanto, voltando ao casamento de Dom Carlos e de Dona Amélia. Em 1886, quando a Amélia veio para Portugal, ela não estava à espera de encontrar a quantidade e, acima de tudo, e é muito importante, senhores ouvintes e etc., é muito importante saber que Portugal não só tem a maior coleção de veículos pré- e pós-Revolução Francesa, em termos de período, como também temos a mais diversificada de todas. Essa é um dos pontos-chave da coleção do Museu Nacional dos Coches. Então Ou devemos seja, orgulhar-nos disso. sim, exatamente, exatamente. Ou seja, isto é o seguinte, mesmo assim, eu já vou falar de um sítio e de um país que nos faz sombra, digamos assim, nesse sentido, mas com calma. Portanto, em 1886, a Rainha Dona Amélia casou-se mais uma vez, como disse, com o príncipe Dom Carlos. E quando ela saiu da igreja, salvo erro, de São Roque, em Lisboa, ao pé do Rossio, eu não sei se estou a dizer mal o nome, e ela viu o coche que foi oferecido ao Dom João V, que foi oferecido pelo Papa Clemente XI, a ser puxado por 10 cavalos, e é um coche que é um bocadinho único, porque tem, por exemplo, a caixa, onde estão as portas e a janela, a caixa, ou seja, é uma caixa aberta, à romana, e que tem estatuetas que representam os vários continentes onde Portugal estava localizado. Ou seja, é escusado dizer que a Rainha Dona Amélia poderia ter ficado de boca aberta quando viu aquilo a rolar para a frente da entrada da igreja. Porque, mais uma vez, ela sabia, obviamente, como é que era um veículo pré-Revolução Francesa, mas a questão é que a Rainha Dona Amélia só tinha visto em pinturas, em livros, em ilustrações. Ver um veículo deste período, início do século XVIII, tenham em conta isso, que estava em perfeitas condições e estava a funcionar no seu expoente, no seu máximo, digamos assim, eu não tenho dúvidas que talvez ela tenha ficado de boca aberta, não só com a riqueza cultural e histórica que nós temos aqui em Portugal, como também com estas pequeninas coisas. Ou seja, a maior parte das pessoas pensam, um coche não serve para nada. Mas, ou seja, ela quando viu aquilo, ela de certeza começou a pensar, ok, eu devia fazer qualquer coisa. Mas só foi no início do século XX que aqui começam as coisas, que é, em 1900, com a Exposição Universal de Paris, salvo erro, ela visitou a exposição pessoalmente, ou não tenho a certeza, ela pode ter mandado alguém para tirar algumas notas do que é que ela poderia ficar interessada, num dos pavilhões, obviamente, e num dos pavilhões que a Terceira República Francesa tinha mandado construir, mostravam a evolução dos veículos. E um desses veículos que estava lá era a carruagem de Estado de Napoleão III, que, muito curiosamente, tinha pertencido ao último rei da Casa de Bourbon de França, Carlos X. E, de certa maneira, pode ter sido aí o início digamos assim, da ideia de criação de uma espécie, não sei se era uma exposição ou um pavilhão dedicado a tal. Mas, uma coisa é certa, a partir deste momento, e quando a Rainha Dona Amélia viu fotografias e etc., digamos assim que isto foi o início deste projeto para ela. E, portanto, ela, durante os seus 18 anos de reinado, ela já agora fez mais ela fez mais em 18 anos de reinado do que qualquer primeira-dama das três repúblicas, todas postas juntas, digamos assim. Ela não só fundou já agora o Museu dos Coches, ela fundou, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde foi ela que a fundou, o Sistema Nacional, não, peço desculpa, a Assistência Nacional aos Tuberculosos foi ela que o fundou, que era basicamente o primeiro Sistema Nacional de Saúde de Portugal, o Instituto Nacional de Socorro aos Náufragos, os dispensários, os lactiários, as cozinhas económicas, pelo amor de Deus. E como eu, por exemplo, rapidamente, sou aluno das Belas Artes, nós até temos registros de que houve muitas alunas e muitos alunos
que foram para a França, a Espanha, a Alemanha e a Itália e a Inglaterra com bolsas pagas da Rainha Dona Amélia e da nossa família real. Portanto, pelo amor de Deus, esta mulher merece que mais, peço desculpa usar esta expressão, mas ela merece mais que uma estátua, pelo amor de Deus. Portanto, Certo. voltando, Rafael, centrando-nos aqui, exatamente, voltando sim, aqui um bocadinho ao assunto, sim, então estava a falar do papel da Rainha Dona Amélia então na fundação do Museu dos Coches. exatamente. Portanto, a questão é que, mais uma vez, como eu tinha dito, a Rainha Dona Amélia, durante os seus 18 anos de reinado, ela obviamente viajou pelo país inteiro e ela queria, e até ela, digamos assim, criar esta ideia de um museu, não é uma exposição, um museu, uma instituição dedicada à preservação e, acima de tudo, dedicada a exibir estes veículos como peças de museu. Ela obviamente viajou pelo país inteiro e ela tinha mais que acesso às cocheiras e às cavalariças da Casa Real. E a questão é que muitos destes veículos que hoje em dia nós temos no museu, a maior parte deles estavam a ser usados constantemente. Por exemplo, quando foi a visita, eu vou dar um exemplo muito rápido, quando em 1905 o presidente da França, Émile Loubet, visitou Portugal, o veículo que foi usado na cerimónia da recepção foi o coche do rei Dom João V do início do século XVIII. Pense, pense bem, Ana, e os nossos ouvintes. Um coche do século XVIII a ser usado em pleno início do século XX, quando a família real já tinha automóveis, iates reais, um comboio real, claro, e, ou seja, e isto é rapidamente um pequeno ponto. Uma das vantagens de ter uma monarquia é que é uma ligação direta com o nosso passado através destas pequeninas coisas. Não é só através da instituição da coroa, é através destas pequeninas coisas que às vezes as pessoas não notam, mas pronto. Em 1900 no início do século XX, a Rainha Dona Amélia, ela fala com o seu marido, o Sr. Dom Carlos, o rei, e isto é o seguinte: o rei Dom Carlos não estava necessariamente contra a ideia da criação do museu. O que ele estava contra era a ideia de criar um museu no edifício do Picadeiro Real, que está hoje em dia ainda em funcionamento, em Belém. A questão é que aquilo nem sequer era já um picadeiro, aquilo era um armazém, cocheiras temporárias para a Casa Real, e era um sítio um bocado isolado e não tinha a sua pompa, a sua beleza como temos hoje em dia. Ou seja, se nós formos a ver, boa parte dos museus e palácios que nós conhecemos hoje em dia, o que é Luz, Mafra e etc., curiosamente muitos deles tinham muitos problemas em termos de estrutura e preservação. Porque a Casa Real estava sempre a cortar nos seus rendimentos, não havia dinheiro simplesmente para manter estes edifícios. Portanto, o Picadeiro sofreu isso também. E já agora, um pequeno parênteses sobre o Picadeiro. O Picadeiro Real foi construído ao lado do Palácio Real de Belém, que a Quinta de Belém, aliás, foi comprada, salvo erro, por Dom João V no início do século XVIII, quando Belém ainda não fazia parte de Lisboa, era como se fosse ir para Sintra, mas à beira-mar. Essa era a beleza de Belém. Aliás, onde, por exemplo, está a entrada do Palácio de Belém, eu não sei se estão a imaginar muito bem, havia ali o cais das galeotas reais. Ou seja, a água ia aí de tal maneira que era mesmo um espaço maravilhoso. Portanto, foi com Dom João V que começou-se a alargar aquilo, mas foi acima de tudo com Dom João VI e também por Dona Maria I que o edifício do Picadeiro Real foi começado a construir. Porque antes disso já havia um, mas era feito de madeira e não era muito espaçoso e portanto deitou-se abaixo. A mesma coisa que aconteceu com a Real Barraca em madeira. A questão é que em 1900 o Picadeiro não era um edifício público. Não era admirado. Longe de tudo. Não, nada disso era um edifício super utilitário e com muitos problemas estruturais, que é engraçado, e foi a Rainha Dona Amélia, em 1903, 1904, que ela continua... diga. Olha, desculpa interromper, temos aqui a Ana Ferreira a dizer os problemas continuam os mesmos. Sabe as palavras. Portanto, é aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, foi entre 1903 e 1904 que a Rainha Dona Amélia conseguiu
não só a aprovação do marido do rei Dom Carlos, porque ele era, acima de tudo, o chefe de Estado da nação, e ele era marido, e ele tinha também de aprovar estas coisas, porque ele também queria saber o que é que ela iria fazer, portanto, ele queria ter ali um cheirinho daquilo que ela ia fazer. É simpático. Portanto, aquilo que aconteceu foi que a Rainha Dona Amélia reuniu antigos cocheiros, antigos ferreiros que trabalham, ou seja, reuniu antigos empregados da Casa Real que sabiam tratar destes veículos. Ela reuniu historiadores, pintores, escultores, entalhadores, marceneiros, ou seja, ela reuniu uma tripulação enorme para que, primeiro, selecionassem os veículos que ela queria pôr no museu. Depois, acima de tudo, e isto foi muito importante, obter permissão do Estado para lhe conceder uma verba para a criação deste museu. Porque mesmo que não fosse um museu público, digamos assim, era obviamente um museu público, mas não era como depois tornou-se depois na Primeira República, depois de 1910. Foi nessa altura que a Rainha Dona Amélia contratou vários artistas, incluindo o José Malhoa. O José Malhoa foi um dos artistas que foi responsável pela restauração daqueles frescos no teto maravilhosos, porque estava mesmo péssimo. O picadeiro estava péssimo. Faltava até telhas no telhado e etc. Era simplesmente abandonado o edifício quase. E, portanto, a 24 de maio de 1905, Suas Majestades Fidelíssimas, el Rei Dom Carlos I e a Senhora Dona Amélia, inauguraram o Museu dos Coches Reais. Repara bem no nome que eu disse. Este era o nome oficial e original do museu na altura. E na altura o museu contava com 29 veículos, salvo erro. Mas aqueles veículos que era absolutamente imperativo para a Rainha Dona Amélia salvar, era claro, os coches da Embaixada. Para quem não sabe, muito rapidamente, os coches da Embaixada. Isto é o seguinte, eu digo isto porque eu conheço muito bem, mas eu vou usar um termo que eu costumo muito dizer carinhosamente, que é aquelas bestas quadradas foram absolutamente importantes para salvarem. Os veículos são lindos, mas eu digo isto carinhosamente porque são simplesmente enormes. As pessoas às vezes não têm a noção de quão grande um coche é, mas não têm mesmo a noção de quão gigante os coches da Embaixada são. E a questão é que, curiosamente, muito rapidamente, os coches da Embaixada tiveram uma vida de serviço ao Estado e à nação portuguesa relativamente muito mais curta do que os seus colegas. Porque, por exemplo, enquanto o coche do Papa Clemente XI foi usado até mesmo ao final da monarquia, em 1910, nós sabemos que os coches da Embaixada foram usados até o final do século XVIII, mas foram encomendados no início do século XVIII. Ou seja, foi quase 100 anos de serviço, enquanto, peço desculpa, os seus colegas, digamos assim, tiveram uma carreira de quase, digamos assim, quase 120 anos, até o final da monarquia. E a questão é que, e o último detalhe sobre os costos da Embaixada é que estes costos, em primeiro lugar, nunca foram revelados ao Dom João V até voltarem para Portugal, porque não foram construídos em Portugal, foram feitos em Itália. O rei Dom João V não sabia como é que eles eram, depositou sua confiança toda em Suas Excelências, os embaixadores extraordinários de Portugal, que muitos deles também eram muito dotados nas artes e etc. A questão é que também nunca foram usados para transportar nenhum monarca português, desde Dom João V até Dom Manuel II. Portanto, tiveram uma vida bastante interessante e bastante curta em termos de serviço, mas pronto. Certo. E então, a história um pouco do museu até hoje. Deixa-me só colocar aqui uma pergunta. Aliás, temos aqui uma pergunta que diz: sou a única que acha que uma instituição tinha que manter o nome até à morte? Em que sentido? Fica aqui. Pedimos então à Ana Ferreira que esclareça um pouco aqui a sua questão. Continuando, Rafael, então, passado esse período, manteve-se o museu, não é? Então, qual foi a continuação da história do museu? Portanto, obviamente, o Museu dos Coches Reais, até o final da monarquia constitucional, parlamentar em 1910, as pessoas têm de ter mais uma vez a noção que boa parte dos veículos que estavam lá dentro, tirando as cadeirinhas, as liteiras e os coches da Embaixada,
boa parte daqueles veículos ali ainda estavam ao serviço da Casa Real Portuguesa, sobretudo do coche do Dom João V, do Papa Clemente XI, o grande coche da coroa, que foi encomendado também por Dom João V e que foi curiosamente construído nas oficinas de Versalhes, no Palácio de Versalhes. Portanto, eu costumo dizer que, especialmente aos franceses, se eles quiserem ver um cheirinho, um bocadinho da época gloriosa dos Bourbon e de Versalhes, antes da Revolução Francesa, é no Museu dos Coches. Porque, mais uma vez, eles não têm veículos completos da pré-Revolução Francesa. E, sobretudo, quando eles vêm simplesmente, e mais uma vez, peço desculpa pelas palavras, a monstruosidade do que é o coche da coroa, que tem dragões em bronze e latão no cimo a serem coroados por anjinhos, ou a coroa lá em cima. Ou seja, é mais que compreensível, porque muitas das vezes eu ouço visitantes franceses, sobretudo, a ficarem "Oh, mon Dieu, c'est magnifique!" Mas pronto, é aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, à medida do tempo, o Museu dos Coches Reais foi adquirindo pequenas peças, antigos uniformes, arreios, celas, telises, tambores. Ou seja, não era só veículos, eles foram adquirindo material que estava em cocheiras, em guarnições da antiga Guarda Real Portuguesa, porque há outra coisa que as pessoas também têm que compreender, que é, com a monarquia constitucional em 1834, a Guarda Real Portuguesa foi abolida. A única coisa que se manteve, entre aspas, foi uma espécie foi a Guarda Real dos Archeiros, mas eram puramente cerimoniais, era o equivalente aos Beefeaters de Portugal. Eu não sei se a Ana e os nossos ouvintes estão a imaginar os Beefeaters, mas a Guarda Real dos Archeiros, a questão é que eram puramente cerimoniais, nem sequer tinham armas de fogo. E aqui em Portugal, é uma das partes interessantes, que é a nossa monarquia constitucional teve muita pouca proteção contra qualquer revoluções e problemas e etc. Porque, mais uma vez, quem é que fazia a segurança da família real? Era o exército, a marinha ou a polícia. E se houvesse uma revolução? A guarda dos archeiros não iria estar ali com alabardas do século XVIII ali a mandar fora os rebelos. Portanto, mais uma vez, voltando àquilo que eu estava a falar, para não nos despitar, que é, obviamente o museu foi adquirindo outras peças, mas pequenas coisas, até que, obviamente, com o fim da monarquia em 1910, o museu esteve ali num limbo muito, muito perigoso, porque algumas pessoas começaram a dizer em certos jornais, daquilo que eu comecei a ver, que devia-se acabar com o Museu dos Coches porque representava o poder régio, outras pessoas diziam que devia ser transformado noutra coisa, ou seja, esteve ali num limbo muito, muito perigoso, até que em 1912, não, peço desculpa, em 1911 e 1912, o museu foi rebatizado para Museu Nacional dos Coches. Tão simples quanto isso. Ainda bem que referes isso. Ao que me parece aqui, isso, e a Ana Ferreira fará o favor de nos esclarecer neste sentido, eu acredito que sim, que seja esta a interpretação então que a nossa, sim, sim. nossa ouvinte quer dizer, é que de facto o nome devia manter-se, o nome da instituição devia manter-se até posteriormente a sua extinção, mas de facto ela concorda nos termos em que o nome devia ter-se mantido e não ter sido alterado apenas para o Museu dos Coches e ter continuado a ser então o Museu dos Coches Reais. Fiz só aqui este parênteses porque estamos também atentos a quem nos está a ver e a ouvir e é sempre importante nós esclarecermos aqui algumas pessoas. Temos também a Casa das Nogueiras a dizer-nos que com a República muitos nomes foram alterados, assim como as placas toponímicas. É pena. Claro. Bem, eu vou dar um exemplo. A atual Avenida da República, antes de 1910, eu não sei se algumas pessoas sabem como é que se chamava-se, mas a Avenida da República em Lisboa chamava-se Avenida Ressão Garcia. Ou, por exemplo, a Avenida Almirante Reis chamava-se Avenida Dom Carlos. E não é por aí. Por exemplo, houve muitos navios da Armada Portuguesa que foram rebatizados, obviamente, com a chegada da Primeira República Portuguesa, infelizmente, em 1910. Por exemplo, o cruzador protegido pesado Dom Carlos foi rebatizado obviamente, para o Almirante Reis. Depois, o cruzador ligeiro português, a Rainha Dona Amélia, foi rebatizado para
salvo erro, 5 de outubro. Não, isso foi o iate Rainha, isso foi o iate Dona Amélia. Eu não sei qual foi o novo nome que puseram ao cruzador Rainha Dona Amélia, mas sim, obviamente, houve muitas coisas em Portugal que mudaram-se sem razão nenhuma. Não, isto é o seguinte, já foi mal o suficiente termos passado por uma república em 1910. A questão é que, Lá chegaremos, Rafael, lá chegaremos sim, a sim, esse ponto. Então, mais uma vez, redirecionando aqui para o Museu sim. dos Costos, atualmente o museu tem uma exposição permanente, não é? De Uhum. todas as carruagens e costos reais. Pode falar-nos um bocadinho de alguns, pelo menos os mais marcantes que estão e outros que também nos possa elucidar aqui para esclarecer, também nos dar um bocadinho, aguçar um bocadinho a curiosidade a quem ainda não visitou ou para quem já visitou, mas para estar um pouco mais atento aos costos e carruagens que lá estão. Oh, claro, claro. É assim, se eu tivesse de dizer os mais importantes, estaríamos até aqui até o terceiro milénio, mas a questão é que, eu vou dizer, obviamente, os mais importantes. Portanto, o Coche, E em já primeiro agora, lugar. se puder, peço desculpa interromper, se puder também descrevê-los um bocadinho, uma vez que não Claro, temos a claro. possibilidade de ver aqui, nós agradecemos. Ora bem, portanto, em primeiro lugar, quando as pessoas me perguntam qual é o Coche mais antigo que nós temos no museu, é, obviamente, o coste que foi usado pelo rei Dom Filipe II de Espanha. Eu não sei se são bons com história, mas tem de ter em conta uma coisa. O rei Dom Filipe II de Espanha, primeiro Portugal, reinou no século XVII, início do século XVII. Agora, pensem bem, a idade deste fóssil, como eu o chamo carinhosamente. Ou seja, este coche foi construído no final do século XVI, início do século XVII, numa altura entre a independência portuguesa até à sua subjugação pelos espanhóis. E estamos a falar de um veículo que foi construído em simultâneo com o auge e o máximo do primeiro império ultramarino português. Ou seja, é simplesmente às vezes para mim surreal imaginar que eu estou num edifício, ok, veículos do século XVIII é uma coisa, ok, é compreensível. Agora, estar a trabalhar no museu, de volta e estar ao pé de um veículo que é tão antigo, é simplesmente às vezes surreal para mim. Eu olho para ele e é muito, muito crudo, é muito simples, é um veículo que não tem quase decoração nenhuma, a não ser no seu interior, no teto especificamente, que às vezes as pessoas me perguntam se é uma réplica ou se é uma escultura, porque é um veículo que naturalmente falta-lhe peças, obviamente. Para dar-vos uma ideia, o coste do rei Dom Filipe II, como a Ana estava a pedir para descrever, ou seja, o coste do Filipe II não é o mais pequeno, obviamente, mas é um dos mais pequenos que nós temos no museu. É um coste que, por exemplo, as rodas da frente, que é aquilo e o termo que eu costumo usar, que é o bogie da frente das rodas, nem sequer faz 90 graus, enquanto os costes já século XVII para a frente e outros veículos já fazem 90 graus. E a razão é porque o coste do Filipe II não tem aquilo que nós e os outros iriam ter, que é uma quinta roda na horizontal, faz com que o eixo faça 90 graus. Reparem bem numa coisa, há muitas coisas que os costes vão dar, digamos assim, aos futuros automóveis motorizados no final do século XIX e início do século XX. Uma delas é rodas da frente que fazem 90 graus. A outra coisa que é importante sobre o coste do Filipe II é que, ao contrário dos outros, não tem banco para o cocheiro. Os cocheiros não eram cocheiros. Eles andavam diretamente nos cavalos e eram chamados de tronqueiros. E de onde é que vem a palavra tronqueiro? Vem de uma peça de madeira que chama-se tronco. Ou seja, os coches costumam ter à frente das suas rodas duas barras de metal, assim, nesta posição. E obviamente teriam aqui, nesta zona, imagine-se que os meus dedos são, por exemplo, aquelas duas barras de metal entre as duas rodas da frente. Haveria, obviamente, pregos, ferros, para atrelar esse tronco de madeira, que em cada lado, eu não sei se a Ana e os nossos ouvintes já estão a perceber, era aí onde iriam atrelar os cavalos. Daí, tronqueiro. E a questão é que, outra coisa que é engraçada sobre este coche é que
não tem portas, porque é um coche de caixa de estilo romano, porque é derivado do estilo de design que originou em Roma, que era a antiga capital dos Estados Papais. E aliás, a cidade do Vaticano é aquilo que resta dos Estados Papais depois da unificação, mas isso não interessa. A questão é que este coche também tem uma coisa engraçada que é, eu não posso, ou seja, eu quando estou no museu e falo disto, eu não o posso mostrar porque, obviamente, eu não tenho permissão para mexer no veículo, porque eu não sou conservador e restaurador, mas a questão é que no banco de trás, o veículo já agora tem 2 bancos, que dá para 4 pessoas, se conseguirem imaginar. A questão é que, no banco, quando se levantava o assento, estava, digamos assim, que está um recipiente, se é que me entendem, para... Pronto, Exatamente. Deixe-me aqui só colocar uma pergunta. A Ana diga. Ferreira está a perguntar que material foi usado para existir até hoje? Bem, a questão é que estes coches eram feitos com vários tipos de madeiras. Nós não sabemos exatamente qual é o tipo de madeira, porque podem ter sido vários tipos de madeiras, mas, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, da mesma maneira que, por exemplo, a fragata Dom Fernando II em Glória ainda existe hoje em dia e é toda feita em madeira, e foi feita com um tipo de madeira originária da Índia, porque ela foi construída na Índia. Naturalmente, estes coches eram feitos com o mesmo cuidado e atenção, mas, acima de tudo, com o mesmo tipo de robustez que os navios de guerra do século XVIII. Ou seja, isto era coisas para durar, para muitos anos. E a questão é que, ao contrário dos outros coches que nós temos no museu, o coche do Filipe II é um coche que foi usado pelo próprio rei Dom Filipe II de Espanha para viajar de Madrid a Lisboa, em 1619, em 2 meses, durante o verão. E a questão é que, ao contrário dos outros, e também há outra coisa que é, os outros coches que nós temos no museu são veículos que eram acima de tudo, mais uma vez, veículos do Estado, como eu disse, mas era acima de tudo veículos que eram só usados em cidades e em zonas niveladas. Você não está a imaginar um coche a subir pelo Castelo de São Jorge ou até à Torre dos Clérigos no Porto. Portanto, aquilo era só usado em zonas completamente niveladas e que eram muito bonitos para se ver. Mas a questão é que o coche do Filipe II foi um coche que foi especificamente feito do zero, na altura, obviamente, para longas distâncias. É por isso que é tão crudo e quando as pessoas me perguntam qual é o material usado no coche do Filipe II, tirando madeira, o ferro fundido e etc., é muito cabedal. É muito cabedal e muito couro. Porquê? Porque os espanhóis, ao contrário dos portugueses, sobretudo nesta época, no final do século XVI e início do século XVII, até ao final do século XVII, os espanhóis tinham a tendência em construir coches e outros veículos que tinham muito mais couro e cabedal no exterior, e isto indicava que iria ter menos decoração e mais, pregos, digamos assim, a segurar e mais pregos a segurar o próprio cabedal à própria madeira. Ou seja, de fora os coches espanhóis parecem ser muito crudos, muito simples, mas lá por dentro, acredito, são muito bonitos, são muito decorados. Aqui em Portugal acontecia mais ou menos o contrário, mas não era bem assim. Decorávamos os veículos com muita decoração exterior, mas também interior. Mas isso era uma coisa que era exatamente, é uma coisa que é tipicamente espanhola, que, por exemplo, nós temos um coche espanhol do século XVIII e que também, mesmo, obviamente, sendo do século XVIII e já sendo muito mais novo do que o do Filipe II, que é do final do século XVI e início do século XVII, mesmo assim ainda mantém aquela tradição muito couro, muito cabedal e muitos preguinhos, digamos assim, em latão a unir o couro à caixa de madeira. É um estilo tipicamente espanhol. Certo. Hum, Rafael, Diga. apressando, não querendo apressar, mas apressando, se Faz me mal. puder então escrever pelo menos 2 veículos, Ok. ficarei muito agradecidos. Ora bem, portanto, dois outros veículos que nós temos no museu, e aquele que é o meu preferido, que é a Carruagem da Croa, mandado a construir por Dom João VI em 1824 em Londres. Olha-se para aquilo e vê-se claramente que é estilo britânico. Até cheira. Estou a brincar. A questão é que aquele veículo
na minha opinião, tem um peso histórico e cultural que devia ser mais divulgado, porque aquela carruagem foi usada até o final da monarquia constitucional em 1910 e aquela carruagem era a carruagem oficial da monarquia portuguesa. Os Costa já tinham, já lhes tinham sido retirado esse título de oficiais. A carruagem da Croa é de um período em que carruagens de gala começam a aparecer e a carruagem da Croa enquadra-se neste contexto final do período das guerras napoleónicas até ao final da Bela Época 1914. Ou seja, esta carruagem é muito simples, no sentido em que não é crudo como os espanhóis, mas é muito elegante. Tem muitos painéis muito bonitos, tem os brasões da monarquia constitucional, as bandeiras, tem muitos dragões, porque isto é o seguinte, só um pequeno facto sobre os dragões, que é, em Portugal, o dragão não só era o animal que representava a Casa Real de Bragança, como também era o nosso animal nacional, até 1910. Depois ficámos com um galo. E a questão é Certo. que esta carruagem da Croa foi usada para as cerimónias mais importantes do Estado português. Foi usada para a abertura das sessões parlamentares quando éramos uma democracia com a monarquia. E isso já é uma cerimónia de peso. E depois foi usado para as 4 últimas aclamações do rei de Portugal. Dom Manuel II, Dom Carlos, Dom Luís e Dom Pedro V. Portanto, esta carruagem, eu não sei se estão a perceber mais uma vez, mas tem um peso histórico e cultural e político até que eu duvido muito até que os Coches do século XVIII consigam, digamos assim, bater, entre aspas, porque eu quando olho para aquela carruagem penso que isto foi usado para a última aclamação, para o último rei de Portugal, a 6 de maio de 1908, e como eu sei, e já vi fotografias da sua da aclamação, onde o rei Dom Manuel II estava lá dentro com o manto real, com o uniforme, e etc. Às vezes eu começo a pensar, e às vezes, só por uns segundos, fecho os olhos e tento-me transportar para o dia da aclamação, que a carruagem passava, vinha o rei lá dentro, e depois era o povo todo a gritar a viva ao rei, etc. Ou seja, mais uma vez, é um veículo que tem um peso enorme, e que, em 1957, obviamente, a monarquia acaba em 1910, foi depois posta no museu. Aliás, todos os veículos do século XIX para a frente foram logo para o museu. A questão é que, obviamente, como trunfo político, o Salazar usou a carruagem da Croa para transportar a Rainha Isabel II na sua visita de Estado oficial que fez a Portugal em 57. E ela andou naquela carruagem com o presidente da altura, o general Cravara Lopes, e o landau e barra carruagem de gala do rei Dom Pedro V também foi usado nisso para transportar o príncipe consorte Philip e a senhora Cravara Lopes. Portanto, tirando esta carruagem da Croa, há outro para despachar, que este não tem bem uma história feliz, porque é obviamente o landau do regicídio, é um veículo que isto é o seguinte, agora não está no museu, está em Vila Viçosa, mas, e só volta daqui a 3 anos. Mas a questão é que o facto de que temos no museu o veículo onde o rei de Portugal e o seu filho mais velho, o príncipe real Luís Filipe, foram barbaramente assassinados a sangue frio por republicanos maçónicos, e ainda por cima, aquilo é uma coisa que às vezes me arrepia de ver nas fotografias, é no vosso lado esquerdo, para terem uma noção do veículo, no vosso lado esquerdo nas portas ainda tem lá os buracos das balas que perfuraram o veículo régio. É de facto ao lado da carruagem da Croa e ao lado do coche do Filipe II, na minha opinião é um veículo que às vezes eu quando penso é bastante sombrio, porque não é um veículo muito decorado. Aliás, curiosamente e ironicamente é um veículo pintado de preto, que só tem a única coisa de cor, entre aspas, que tem é o monograma do rei Dom Carlos nas portas e as rodas e a armação, a carroceria pintada de vermelho. De resto, é um veículo que tem cores muito escuras, muito sombrias, e que, ou seja, muito rapidamente para não atrapalhar, ou seja, a maior parte das pessoas não tem a noção do peso e da gravidade que foi o regicídio em 1908, porque a maior parte das pessoas pensa que mataram um rei e pronto. A questão é que
nesse dia não mataram simplesmente um rei ou um príncipe. Aquilo, ou seja, aqui em Portugal, o rei de Portugal, aqui na nação portuguesa, o monarca representou Portugal. É por isso que, por exemplo, Portugal não desistiu durante as guerras napoleónicas. Porque a família real foi para o Brasil e enquanto a família real não desistisse, o povo não iria desistir. A questão é que, quando se matou o rei, matou-se a nação. Por pessoas cegadas pelo aquele ódio de inspiração republicana que já vinha desde do tempo do ultimato britânico, foram a esse ponto de matar um rei que basicamente salvou-nos de uma guerra contra a Inglaterra. E a questão é que, ou outra, não matou só um rei e um príncipe. Matou. O Dom Carlos era pai, era marido, e era irmão, e era filho. E a questão é que só Deus sabe o pânico e a carga de tristeza e de desgosto que a Rainha Dona Amélia sentiu naquele dia ao ver o seu filho e o seu filho mais velho a serem assassinados. Porquê? A questão é que não foi como o assassinato do John F. Kennedy, em que foi só o presidente. Foi o filho mais velho também ao lado dele. O Dom Carlos tinha 42 anos e o Luís Filipe tinha 20 anos. Ele era um miúdo. Eu tenho 24, quem sou eu para falar, mas... ou seja, era só esse pequeno pão. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem a noção da vergonha e do peso que esta data tem. Porque ao lado do 5 de outubro de 1910, o 1 de fevereiro é uma das datas que nós devíamos, não era bem condenar, no caso do 1 de fevereiro, era mais relembrar. As pessoas não têm ideia do peso e da negatividade que estas duas datas têm. Mas pronto, voltando para aquilo que ia dizer, Ana, desculpa. Não, sem problema. Aliás, estamos até na sequência do próximo tema, que seria um tema que é muito caro aqui ao nosso Rafael, que é a causa monárquica. O Rafael, para quem não o conhece, para além de trabalhar no Museu dos Costos e ser um excelente colaborador, é também um grande apoiante, peço desculpa, da causa monárquica. Rafael, se nos puder elucidar agora de que forma é que se encontra a causa monárquica nos dias de hoje, tendo em conta que a comunicação social pouco fala ainda da nossa família real, da família que temos atualmente como família real. O que é que nos pode elucidar um bocadinho atualizar até um bocadinho sobre a causa real, o impacto que tem tido ao longo do tempo e de que forma é que se encontra agora também, temos tão poucas notícias da nossa família real portuguesa, que muitas pessoas também não têm conhecimento, uma vez que a nossa família real é bastante discreta. Portanto, se nos puder elucidar, ficaremos todos muito gratos. Deixa-me só ler aqui um comentário. A Ana Ferreira está a dizer, pois o correto seria fazer um referendo, a questão é que Portugal não conhecia o que era eleições. Fica aqui o comentário da Ana Ferreira. Olha, Rafael, não estamos a ouvi-lo, peço desculpa. Não estou a ouvi-lo novamente. Espero que o Rafael volte em breve. Desde já também, enquanto o Rafael está a tentar solucionar os seus problemas técnicos, desde já agradecer às pessoas que estão a acompanhar este direto. Estejam sempre à vontade para colocar as vossas dúvidas e comentários. Dentro do possível, eu vou também colocando as questões ao Rafael sempre que surge a oportunidade. E desde já também, mais uma vez, agradecer a vossa presença, o vosso contributo também. É sempre bom quando partilhamos este conhecimento. Rafael, estás de volta? Não te ouço novamente, peço desculpa. Podes tentar? Certo. Agora já se ouve alguma coisa? Podes, Rafael? Consegue-me ouvir? Agora sim, agora sim. Ah, graças a Deus.
Portanto, portanto, antes de avançarmos para aquilo que a Ana estava-me a perguntar, respondendo ao comentário que estava a dizer sobre se a senhora fazemos um referendo e aquela questão das eleições, é assim, do ponto de vista histórico, Portugal já conhecia eleições desde 1834. Aliás, as últimas eleições legislativas livres que Portugal teve com monarquia constitucional foram as eleições legislativas de 1910. A questão é que, de facto, muitas das pessoas não podiam votar na altura porque tinha a ver com a forma como a sociedade portuguesa estava organizada. Mas isto é uma coisa que é muito importante as pessoas compreenderem, que é a causa monárquica portuguesa hoje em dia defende a restauração de uma monarquia constitucional parlamentar. Aquilo que nós não defendemos é o regresso do regime que vingou entre 1834 a 1910. Porque que eu saiba, mesmo que eu seja um acérrimo monárquico e defensor das qualidades da monarquia liberal dessa altura, havia falhas. As mulheres não tinham o direito universal para votar. Isto é o seguinte, e isto é um pequeno parênteses, tinham só que aquelas que eram cabeças de casal, que tinham um rendimento a ser acima dos, salvo erro, 100 mil reis e que sabiam ler e escrever, podiam votar, mas era um direito bastante limitado aos nossos olhos. Aos nossos olhos, porque nós não podemos julgar a história necessariamente de acordo com a nossa visão política e social de hoje em dia, mas a questão é que, mais uma vez, aquilo que as pessoas têm de entender uma coisa muito, muito simples é isto. Nós não vamos, de qualquer maneira, eliminar ou mexer na democracia portuguesa. Porque que eu saiba, a democracia é a quantidade de representatividade popular que existe num governo. A questão é que o que iria mudar seria a chefia de Estado, num presidente para rei, e iríamos ter uma monarquia constitucional parlamentar, e acima de tudo, já agora, muito rapidamente, a vantagem de ter um monarca, em vez de um presidente, é que, acima de tudo, um presidente tem muito pouco tempo para saber os problemas do seu país, e é uma pessoa que às vezes não pode ter estudos, às vezes não pode ter as melhores qualidades e preparações para ser chefe de Estado, e a Primeira República é prova disso, e também um pouco desta Terceira República. Segunda República era mais ou menos, porque estavam, digamos assim, dentro da mão do senhor Doutor Salazar, entre aspas. A questão é que, aqui em Portugal, aquilo que nós defendemos, mais uma vez, é a restauração de uma monarquia constitucional parlamentar, e aquilo que é que significa? O sistema de governo iria mudar. Em vez de termos um presidente, como eu disse, iríamos ter um rei, e um monarca, acima de tudo, é ensinado e é criado desde pequenino para saber os problemas do país, para saber todo o tipo de matérias, desde matérias teóricas a mais práticas, história, geografia, natação, equitação e etc. Ou seja, e acima de tudo, se nós olharmos para a história portuguesa, mesmo que com essas falhas da monarquia constitucional que vingou mais uma vez entre 34 a 1910, a questão é que os nossos monarcas, mesmo assim, conseguiam ser pessoas excelentes. A Dona Maria II, pelo amor de Deus, aquela mulher basicamente introduziu enormes reformas. Raios, a minha faculdade de Belas Artes foi fundada por ela. E a questão, e também temos o Dom Carlos, foi um grande artista, mas também foi um grande monarca que introduziu reformas bastante importantes na economia portuguesa, nas Forças Armadas e na administração pública. A questão é que, voltando àquilo que a Ana estava a dizer, e isto é o seguinte: atualmente em Portugal existem várias organizações que defendem a causa monárquica. A mais conhecida é a Causa Real, e dentro da Causa Real existem várias pequenas organizações, que é, por exemplo, sei lá, a Real Associação de Lisboa, por exemplo, a Real Associação das Beiras Litorais, a Real Associação do Algarve, etc. Ou seja, em cada região histórica e geográfica de Portugal, existem, não tenham dúvidas para os nossos ouvintes, existem organizações, reais associações, que fazem parte do grande chapéu que é a Causa Real. Para os mais jovens, dos 30 para baixo, existe
que eu faço parte, existe a Juventude Monárquica Portuguesa e depois, no caso daqui, e eu vou usar mais outra expressão de popular, no caso daqui do G, eu sou presidente e fundador de uma nova organização monárquica, chama-se a União Monárquica Portuguesa, e portanto estão a falar com o presidente e o fundador. E a questão é que não estamos oficialmente legalizados porque eu tenho o Museu dos Coches, eu tenho a faculdade para trabalhar, eu tenho tantas coisas a fazer, mas eu tenho ajuda, obviamente, nestas coisas, obviamente. Eu tenho um fantástico vice-presidente e, acima de tudo, amigo do peito, um amigo meu, que é o Alexandre. Depois tenho outras pessoas a colaborarem neste projeto. A questão é que não há tempo para fazer tudo. E a questão, e também há outra coisa que é também importante dizer, que é a maior parte das pessoas, quando pensam no movimento monárquico, pensam logo no PP, no Partido Popular Monárquico. E há uma coisa que eu gostava de deixar bastante claro, que é o seguinte: eu não sou contra a ideia de um partido monárquico. A questão, aquilo que eu sou contra, é os Câmara Pereira à frente. Tão simples quanto isso. E muito rapidamente, para quem não conhece esta luta, digamos assim, muito rapidamente. Os Câmara Pereira, daquilo que eu vi por alto, mas podem-me corrigir, obviamente, nos comentários, e se a Ana souber, pode-me corrigir sem problema, mas os Câmara Pereira são descendentes de uma das filhas ilegítimas, mas reconhecidas, do rei Dom João VI. E que eu saiba, a família real portuguesa que que reinou entre 1834 e 1910, eram os Bragança, Saxo, Coburgo e Gotha. E que eu saiba, do ponto de vista legal e dinástico, Dom Manuel II nunca considerou ninguém deste ramo, entre aspas, porque não era um ramo. A questão é que, oficialmente, e para ficarmos dentro da mesma linha de pensamento, o atual chefe da Casa Real Portuguesa, a família real de Bragança, é Sua Alteza Real, o Senhor Dom Duarte Pio. Foi o seu pai e ele, por sua vez, foi reconhecido por Dom Manuel II, não naquela coisa do Pacto de Dover e de Paris, mas foi mais um entendimento de família, bastante discreto, e, pelo amor de Deus, em 2008, salvo erro, o Dom Duarte Pio foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional como o legítimo e único herdeiro da coroa portuguesa, entre aspas. E a questão é que, aqui em Portugal, existe uma espécie de politicamente, existe uma espécie de estigma antimonárquico que existe em quase todas as faixas etárias, desde a esquerda até à direita, desde jovens a idosos. Ou seja, para quem não vive em Portugal e para quem não é português e para quem acha bem restaurar uma monarquia em Portugal, a questão é que não se consegue reparar bem neste estigma, mas está lá. É uma coisa que está lá, mas é uma coisa que só aparece quando se levanta o tema, acima de tudo. E também, acima de tudo, eu vou dar outro exemplo. No ano passado, salvo erro, foi os 20 anos das comemorações da independência de Timor contra o jugo do domínio da Indonésia desde 1997. O Dom Duarte, o senhor Dom Duarte Pio, que foi o presidente, pelo amor de Deus, da campanha pela independência de Timor em 1997, Timor 97, que é que se lembra desse slogan, foi ele que também, salvo erro, construiu um bairro para ajudar os refugiados de Timor aqui em Portugal. No ano passado, não se falou de nada. Não se falou de nada. E a única pessoa que falou disto nas redes sociais e até na televisão, e eu peço desculpa se estou a dizer mal o nome da senhora, porque eu gosto muito da senhora, é a doutora Aline Hall de Bovic, ou salvo erro. Eu peço imensa desculpa estar a dizer mal o nome, mas é um nome estrangeiro e às vezes eu tenho dificuldade em dizer o nome dela, mas ela é uma grande senhora, é uma grande monárquica, uma grande patriota, e ela apresenta o programa Malditas Segunda-feiras na SIC, e eu lembro perfeitamente, no ano passado, quando foi nessa altura, ela falou disso. E a questão é que, aqui em Portugal,
não existe um plano organizado pela a comunicação social que está à vista de todos. A questão é que, devido àquilo que se pensa, não se sabe concretamente, aquilo que se pensa sobre a monarquia portuguesa, a Casa Real dos Bragança e etc., aqui em Portugal existe, e é uma coisa que eu vejo claramente, que é, que não é politicamente correto falar bem tanto da família real portuguesa no passado, tanto de agora, ou até das qualidades de ter uma monarquia, porque a maior parte, ou seja, isto é uma coisa que o Dom Duarte disse, que a maior parte das pessoas poderão ter atenção, que é o seguinte, para quem tem parentes, no meu caso eu tenho, que vive, por exemplo, no Luxemburgo, ou na Bélgica, ou na Holanda e etc., a maior parte dos imigrantes portugueses que estão nestes países de acolhimento e que têm lá as suas vidas, etc., a maior parte destas pessoas, ou seja, eles dizem que, sim senhor, a monarquia aqui no Luxemburgo funciona muito bem, nós gostamos muito, por exemplo, do Grão-Duque Henri, mas depois, aqui em Portugal, dizem, não vale a pena termos monarquia aqui. Ou seja, aquilo que acontece aqui à maior parte dos portugueses que vivem em países que são monarquias, que estão mais desenvolvidos do que nós, é uma falta daquilo que o Dom Duarte Pio chamou da falta de um clique político que não acontece muitas vezes. Isto é o seguinte, obviamente, imigrantes portugueses que estão lá fora e que são também monárquicos aqui em Portugal, mas é uma minoria num oceano enorme. E a questão é que, se olharmos para as monarquias que foram restauradas ou acabaram relativamente há pouco tempo, por exemplo, a monarquia grega, que agora neste ano, infelizmente, o rei Constantino II morreu, o último rei da Grécia, o problema foi que, não foi bem um problema, a questão é que a monarquia grega acabou em 1974, 75, salvo erro. Quando é que a nossa monarquia acabou? 1910. E quantas pessoas vocês conhecem que viveram esses anos? Eu não estou a falar em pessoas que nasceram em 1900 ou em 1910. Não, eu estou a falar em pessoas que tinham mais ou menos a minha idade e a idade da Ana nos últimos anos da monarquia constitucional em 1910, em Portugal. Ninguém. E a questão é que falta essa ligação geracional com esse tipo de pessoas. Felizmente ainda temos o Dom Duarte, porque o Dom Duarte tem aquela ligação histórica e cultural com o resto do país. Pelo amor de Deus, ele é bisneto de Dom Miguel I. Portanto, isso já é um peso histórico-cultural enorme. E, ou seja, muito resumidamente, a questão da causa monárquica aqui em Portugal não é só uma questão de mudar o sistema do governo, porque restaurar a monarquia significa restaurar Portugal. E o que é que isto significa? E quando a maior parte das pessoas pensam que isto vai ser um regresso ao Estado Novo e etc. Não. A questão é que nós, monárquicos e patriotas, conseguimos olhar para os problemas do país e vemos, ok, isto está mal porque existe aqui uma espécie de vício sistémico nesta República Portuguesa que não dá simplesmente a oportunidade a estes problemas irem embora, digamos assim, porque, mais uma vez, se olharmos para a história portuguesa, não tivemos um bom recorde com o republicanismo português. A Primeira República durou 16 anos e teve 45 governos, 8 presidentes, um deles foi assassinado. A monarquia constitucional durou 76 anos, de 1834 até 1910, teve 2 bancarrotas e teve, salvo erro, 30 governos constitucionais, todos devidamente eleitos e nomeados pelo rei de acordo com o seu tempo. E depois tivemos o Estado Novo, que isso não se fala, e depois temos esta Terceira República, que é uma democracia, mas é um sistema de governo que tem-nos dado tantas dores de cabeça, tem-nos dado tantos desgostos e tem-nos dado tantos problemas acima de tudo, que não admira que, por exemplo, a causa real portuguesa, que mais uma vez é como eu disse, é o chapéu, digamos assim, disto tudo, da instituição que representa a causa monárquica, dentro da causa real já existem mais de 117 instituições e que, acima de tudo, a causa real portuguesa já tem mais de 100 mil associados. Ou seja, se nós formos... E há uma coisa. E há uma coisa.
Em 2021, nos censos de 2021, deram à população portuguesa um número que eu já estava à espera, mas eu também fiquei bastante surpreendido quando encontrei que foi 15% da população portuguesa é simpatizante e apoia a restauração de uma monarquia constitucional em Portugal. Aqueles que sabem, sim senhor, o que é uma monarquia constitucional a sério, que não está sempre ligada ao sistema do passado. A questão é que, e há uma coisa, e eu agora estou a ver aqui um comentário da Ana Ferreira, a questão é que, Ana, o Salazar não era monárquico. O Salazar era monárquico absolutista. A questão é que, mais uma vez, nós defendemos a monarquia constitucional. O Salazar era contra a monarquia constitucional. Porquê? Porque foi em 1834 que o Estado e a Igreja foi separado. E havia uma coisa, que era só o único para a monarquia constitucional dessa altura, que era, hoje em dia nós sabemos que, por exemplo, os padres são sacerdotes religiosos. Na monarquia constitucional, os padres eram funcionários públicos. Eram funcionários públicos. E durante os anos da monarquia constitucional, já não se via muitos padres a darem aulas em escolas públicas, o clero estava representado no Parlamento, mas puramente cerimonial. Deixe-me só interrompê-lo para retomar aqui uma questão que é a seguinte. Pode então informar-nos sobre qual é o trabalho que neste momento, em que é que se desenvolve a família real portuguesa, portanto, em que áreas é que está mais presente e deixa também a sua marca? Ora bem, portanto, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas, quando pensam o que é que a família real faz, a maior parte das pessoas pensa que a família real recebe dinheiro do Estado, mas não, eles não recebem dinheiro do Estado. E a outra questão é que todos os membros da Casa Real Portuguesa têm cursos. O Dom Duarte Pio, salvo erro, tirou arquitetura, salvo erro, é engenheiro agrónomo, salvo erro, e depois também tirou arquitetura paisagística e também fez o curso de oficiais de pilotos da Força Aérea na década de 60, e depois a Duquesa de Bragança, a senhora Dona Isabel, ela tirou Economia, a salvo erro, na Universidade de Lisboa, e também, por exemplo, a filha dos Duques de Bragança tirou Design de Comunicação na Católica, e os dois filhos, o Dom Afonso e o Dom Dinis, têm cursos também relacionados com História, Ciência Política, Economia e etc. E depois, o irmão do Dom Duarte Pio, o infante Dom Miguel, é um artista muito, muito talentado, muito talentoso, peço desculpa. A questão é que, por exemplo, o Dom Duarte Pio é presidente de várias instituições, por exemplo, a Fundação Dom Manuel II, e, por exemplo, outras instituições. E depois a Dona Isabel, e isto é uma coisa que a mim, pessoalmente, comoveu muito, porque a maior parte das pessoas talvez a Ana não reparou, e os nossos ouvintes não repararam, mas eu tenho autismo, eu tenho síndrome de Asperger, e a questão é que a Dona Isabel, e o que é que isto tem a ver? A Dona Isabel é presidente, é presidente, vice-presidente e madrinha e apoiante de várias instituições que ajudam crianças e ajudam jovens com níveis de autismo que são muito superiores ao meu, e que precisam de muito mais ajuda do que no meu caso, obviamente. A questão é que a Dona Isabel é uma pessoa que dedica boa parte do seu tempo e dedica boa parte digamos assim, do seu poder financeiro a ajudar estas instituições que tratam destas crianças, porque estas crianças que têm estas condições dentro do espectro do autismo, estas crianças têm o direito a serem ajudadas e não podem ser postas de parte, não podem ser ostracizadas pela sociedade. Isso é uma coisa que me comoveu bastante, porque porque quando eu era muito novo, eu sofri bullying, e a questão é que muitas das vezes, quando eu dizia que eu tinha autismo, muitos dos meus antigos colegas, já não me lembro deles, mas eu lembro perfeitamente, alguns deles diziam que eu era maluco ou não batia bem da cabeça. Portanto, ou seja, a atenção e o trabalho e a dedicação que a Duquesa de Bragança tem com estas causas
sociais e de ajudar os mais necessitados, não só em Portugal, mas também em África. Por exemplo, a Fundação Dom Manuel II não só defende a proteção do património histórico português e cultural e linguístico em Portugal e pelo resto das comunidades lusófonas pelo mundo, como também a Fundação Dom Manuel II, quando foi, por exemplo, os terríveis acontecimentos em Moçambique, salvo erro, no ano passado ou há 2 anos, que foi uma espécie de revolta interna por grupos extremistas que estavam a andar atrás de civis de paz e de bem. O Dom Duarte Pio, com as instituições que ele representa, foi lá pessoalmente a Moçambique a entregar bens necessários. E depois, estivemos a falar de causas recentes, pelo amor de Deus, a guerra que a Ucrânia agora está a sofrer com o agressor que é a Rússia. O Dom Duarte Pio é um acérrimo apoiante da Ucrânia. Ele tem inaugurado ele inaugurou ainda no início, deste ano, salvo erro, um abrigo e uma casa de apoio às vítimas e aos refugiados que estão a sair da Ucrânia, naquela zona entre a fronteira entre a Roménia e a Ucrânia. E mais uma vez, a maior parte das pessoas possam pensar, mas eu não sabia sobre isto. Pois, e não tem mais nada a dizer no que toca a isto. Ou seja, é tão simples quanto isto. Existe em Portugal uma espécie de mentalidade que não só é estigma, mas também é mentalidade que não é politicamente e socialmente até a falar bem da família real portuguesa. Porque se nós estivermos a falar... Diga. Não, continua, termino o raciocínio. Ok. Ok, portanto, se nós estivermos a falar de pessoas que de facto são muito, muito apreciadas pelo seu mérito e aquilo que fizeram lá fora, pelo amor de Deus, o Dom Duarte Pio tem a cidadania timorense e foi condecorado com a ordem cívica, civil e militar timorense mais alta de todas, porque o povo timorense vê no Dom Duarte Pio uma pessoa que lutou pela sua independência, pela sua liberdade, mas aqui em Portugal não é reconhecido. Porque será? Peço desculpa. Já sei. Porque, mais uma vez, não é politicamente e socialmente correto falar das qualidades da família real portuguesa. E também, para acabar o meu raciocínio, se estivermos a falar de pessoas que foram além das suas capacidades como membros da Casa Real Bragança, e já nem sequer estou a falar em reis, estou a falar numa pessoa que desafiou um regime tão monstruoso e tão horrível que foi a Alemanha nazi, e estou a falar da Dona Adelaide de Bragança, tia de Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, era neta peço desculpa, era neta de Dom Miguel I e vivia na Áustria, e quando a Áustria foi engolida pela Alemanha nazi no final da década de 30, ela ficou na Áustria e ela foi além e ela arriscou a sua própria segurança para ajudar muitos feridos de guerra, e ela, muitas das vezes, escondia no seu pequeno palacete em Viena judeus, ciganos, homossexuais e até comunistas. Ou seja, esta mulher foi várias vezes mandada prender pelas SS, pelas SS e pela Gestapo, e por ordens pessoal de Adolf Hitler. Ou seja, nós estamos a falar de uma mulher que, mais uma vez, pôs a sua segurança pessoal e política e social em risco em valores nobres que ela acreditava. E quando as pessoas costumam dizer que a família real são muito conservadores e etc., a questão é que, se lerem muito bem a história portuguesa, vão encontrar reis, não só reis e rainhas, mas também membros da família real portuguesa, já depois da monarquia acabar, que foram além das suas capacidades e que foram pessoas extraordinárias. Por exemplo, o rei Dom Pedro V, só para terminar, o rei Dom Pedro V era um acérrimo abolicionista contra o cancro que era a escravatura. Foi uma pessoa que desenvolveu muitas das infraestruturas que nós temos hoje em dia, os caminhos de ferro, a rainha Dona Estefânia, a esposa dele, criou o hospital, Dona Estefânia. Ou seja, a questão é que as pessoas têm de acabar simplesmente
com este pensamento hipócrita de olharem para a monarquia. E a questão é que quando as pessoas vêm trazer, obviamente, aquele argumento de que mas a família real ficou lá por causa do poder divino e etc. É assim, se vocês sabem alguma coisa sobre a história portuguesa, muito rapidamente, para acabar, vocês vão ver que até o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, ficou rei, não porque ele era conde de Portugalense, mas que antes da Batalha de São Mamede, ele foi escolhido pelos seus soldados e pelo povo como o rei dos portugueses. E há uma coisa importante, ele não teve o título de rei de Portugal, ele teve o título de rei dos portugueses. E depois, a Casa de Bragança, e isto é onde mais uma vez entra a minha família, porque eu sou de uma maneira muito afastada, é para dar ênfase nisso, é para dizer numa maneira muito afastada que eu sou descendente de um dos 40 conjurados que restaurou a independência de Portugal. Chegaram ao pé do Duque de Bragança, o senhor Dom João, e viram nele, acima de tudo, um português de nata, um português verdadeiro, que defendia a independência de Portugal e que, acima de tudo, há outra coisa que as pessoas têm de entender uma coisa, muito rapidamente. Aqui nós nunca tivemos uma coroação como as pessoas pensam. Nós tivemos uma aclamação, que era uma aprovação geral do povo perante o novo monarca. Nunca usaram a coroa na cabeça. Se virem quadros de reis com coroa na cabeça, é liberdade artística. É a liberdade artística. E, para resumir aquilo que eu estava a dizer, é muito simples. Aquilo que existe aqui em Portugal é ignorância histórica, política e cultural sobre a gênese da monarquia, a gênese, por sua vez, da nação portuguesa. Porque como é que nós podemos falar da fundação de Portugal e do seu desenvolvimento sem falar na monarquia? Obviamente, não é tudo mar de rosas. Não é tudo mar de rosas, pelo amor de Deus. Houve ali coisas que nós devemos condenar vivamente, por exemplo, a escravatura, etc. Mas, como o deputado Nuno Melo, do CDS, disse, e isto não é uma coisa só de política, isto é uma coisa que eu vou dizer aqui só para terminar, antes de deixar a Ana continuar, que é muito simples. Portugal deve muito, muito, meus amigos e amigas, aos seus reis e rainhas. Talvez mais do que aos seus presidentes. Certo. Fica aqui a conclusão do seu raciocínio. Rafael, estamos a terminar a nossa hora de direto, já são 22 horas. Agradecemos desde já a presença a quem nos acompanha desde o início desta hora e aproveito também para dar mais 5 minutos a quem queira deixar aqui algum comentário ou para quem queira também deixar a sua dúvida relativamente ao Museu dos Coches ou relativamente à causa monárquica, que foi este nosso último tema falado por aqui. Deixo então aberto a linha de comentários, se é que posso chamar assim, para deixar aqui algumas dúvidas que o Rafael possa esclarecer também. Só falta a telefonista. Enquanto surgem aqui ou não também alguns comentários ou dúvidas para o Rafael, quero desde já agradecer a presença do Rafael neste direto, nesta live, para nos esclarecer um bocadinho sobre o que existe no Museu dos Coches, o espólio todo que existe relativamente a coches e viaturas reais que estão presentes agora no Museu dos Coches, que é certamente um museu a visitar para quem ainda não o fez. Para quem já o fez, é sempre uma excelente visita, é sempre um excelente passeio e de facto temos ainda muito a aprender sobre esta questão. E é bom que venha ao Museu dos Coches porque eu não estive aqui a gastar o meu parlápia para dizer nada. Estou a brincar. Certo, Rafael, já agora se nos puder informar então do horário, dias de semana e horários de abertura do museu, para quem está aqui a ouvir e não tem na mente presente, se puder referir então. Ora bem, portanto, o Museu Nacional dos Coches tem 2 edifícios, o edifício novo e o Picadeira Real, como eu já disse, um museu em 2 edifícios. Portanto, o horário do Museu Nacional dos Coches abre às 10, a última entrada, isto é muito importante, a última entrada é às 5h30 e fechamos as portas do museu às 6. Certo. Fica aqui então o convite para uma visita ao Museu dos Coches e os horários também. Agora o preço? Diga?
O preço, já agora. Se fizer o favor de informar, Ora bem, será sempre agradável. portanto, um bilhete para o edifício novo do Museu Nacional dos Coches é 8 euros e para o Picadeiro Real é, sim, 4 euros. Se Certo. quiserem ver se quiserem ver os Certo. dois. Certo, claro que sim, será certamente uma excelente visita. Eu peço desculpa, não sei se referiu algum dia de fim de semana. Isto porque estamos próximos do fim de semana, não sei se referiu algum. É Eu sim, pergunto porque não sei de facto se está aberto, pelo menos ao sábado de manhã. sim, nós estamos abertos nos 2 fins de semana, pelo amor de Deus. Nós só fechamos à segunda-feira. Certo. Portanto, E se houver, segunda-feira. obviamente, uma cerimónia importante de alto gabarito, como por exemplo, a visita do Sr. Dom Duarte Pio, estou a brincar, mas seria bom. Por exemplo, a visita de um chefe de Estado, de um dignatário, mas, peço desculpa, normalmente nós estamos abertos de terças até domingos, basicamente, das 10 até às 6. E depois, e isto é o seguinte, e mencionaram uma última coisa que é, no Museu Novo, no edifício novo, nós temos 72 veículos, no Picadeira Real, no Museu Antigo, nós temos 4 coches, 4 berlindas, 2 cadeirinhas e outros veículos que pertenceram ao Corpo de Sapadores e de Bombeiros de Lisboa, que vai desde o século XVIII até ao século XX. E isto é o seguinte, na nossa segunda divisão em Vila Viçosa, temos mais 42 veículos. É uma divisão que abrimos lá. Certo, eu pessoalmente não tinha esse conhecimento e certamente quem está a acompanhar aqui o nosso direto desde o início também ficará muito contente por saber estas notícias. Não temos de momento nenhum comentário. Para terminar, quero também agradecer a quem esteve aqui desde o início e quem nos foi acompanhando ao longo do tempo, mesmo os recém-chegados. É um agradecimento que vos faço, a vossa interação também, os comentários que colocaram aqui, as questões que foram colocando ao Rafael, que foram sempre bastante pertinentes. Agradecer a presença de quem nos acompanhou nesta hora, que se poderia estender muito mais, não fosse o tempo também ele limitado. E por último, agradecer aqui ao nosso convidado, o Rafael Polido, que também nos fez ele próprio uma visita guiada ao museu, uma visita iniciativa ao museu dentro das possibilidades que temos aqui. Foi o cheirinho. Foi um cheirinho que ficou e ficámos bastante agradados com as descrições que fez dos Corsa e das restantes viaturas. Agradecemos muito a sua disponibilidade, eu pessoalmente agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui nesta hora a uma sexta-feira. Desejamos a todos um bom fim de semana. Aproveitem este fim de semana. O fim de semana não sei se estará particularmente chuvoso ou não, mas se estiver, vai dar água, mais uma razão para a visita ao Museu dos Coches. Ao Rafael também um desejo de bom fim de semana, assim como aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. Esta live ficará gravada no meu perfil, podem consultá-la mais tarde, caso não tenham tido a possibilidade de assistir desde o início. E deixem também, aproveito para vos pedir que deixem os vossos comentários, o vosso feedback, as vossas opiniões diretamente no post desta publicação ou então através de alguma mensagem que queiram deixar a mim ou ao Rafael, que está também nos meus stories, o link, a menção, peço desculpa, do perfil do Rafael no Instagram. Portanto, a todos desde já muito obrigada, um bom fim de semana a todos e que passem muito bem. E se quiserem saber mais alguma coisa, podem mandar um fax ou uma carta ou o que vá que o valha. Certo, estamos infelizmente no século XXI, para algumas coisas teremos certamente que mandar uma mensagem através do Instagram ou então um mail, se assim aprouver. Pode mandar uma mensagem para um correio. O Rafael estará sempre disponível para qualquer questão relativamente ao Museu dos Coches ou para quem tiver mais interesse relativamente à causa monárquica. Por isso, eu continuo disponível para ter aqui alguns convidados que tragam conteúdo a quem me acompanha. E por isso, mais uma vez, o meu agradecimento tanto aos presentes aqui como ao nosso convidado. A todos um bom fim de semana e o resto de uma próxima semana excelente. Obrigada. Bom fim de semana.